Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Mais um vídeo do canal do Professor Marcial de Férias agora. Vou explicar um fenômeno geológico, fenômeno natural, que conteúdo de sexto ano. Sexto ano do ensino fundamental. Aliás, eu acho que sexto ano a gente tem que. Ciências e geografia a gente tem que trabalhar com mais empenho e ênfase nos alunos, porque tá cada dia pior. O colega lá já explodiu 3 vezes. Eu respondi, isso não é um fato. Por que a pedra é redonda? A pedra é redonda não é por causa de um fenômeno esotérico, alienígena, um fenômeno apocalíptico, espiritual, não sei o que é. A pedra ela é de formato arredondado, ela fica num formato arredondado por um processo natural conhecido pela ciência há muitos anos e bem explicado. Eu vou explicar aqui com uma caixinha, e esse processo a gente chama ele, é um nome complicado, tá? Esfoliação esferoidal, tá? Esse é o nome do processo. Bota lá no Google. Esfoliação esferoidal, tá? Esse é o nome do processo. E ele funciona o seguinte, é o processo natural que deixa as pedras no formato arredondado, tá? E esse meu amigo da conspiração aí, que insiste em falar bobagem no YouTube, ele precisa ir numa saibreira. Porque na saibreira, quem já foi na saibreira sabe que as pedras lá saem redondinhas, né? Que elas saem redondinhas rolando. O que que é uma saibreira? Uma saibreira é um lugar onde o processo de decomposição da rocha aconteceu numa escala mais acelerada e aquele local a rocha chegou ao ponto de ficar podre de tanto tempo que ela está ali, né? Apodreceu a rocha. E ela apodreceu devido a vários fenômenos naturais, e um deles é a esfoliação, que deixou a rocha no formato arredondado, né? Então, por isso que nas saibreiras as pedras elas saem bolotas, né? Saem bolotadas. E não tem nada de sobrenatural numa rocha arredondada. Não tem nada espetacular, tá? Vamos por partes. O negócio é longo e eu vou tentar resumir. Desculpa se um geólogo chegar aqui e ouvir esse negócio aí e dizer, nossa, esse cara falou, desculpa, eu sou professor de geografia de ensino fundamental, eu não sou geólogo, e isso é só uma explicação para o povão entender. Esse processo de esfoliação da rocha, ele acontece naturalmente em todas as rochas, principalmente nas rochas magmáticas ígneas, né? E nas rochas metamórficas, né, o granito, né? Cada rocha tem um processo diferente, né? Então não dá para generalizar. Eu vou usar como exemplo a pedra-ferro, que é da minha região aqui, tá? Mas cada rocha tem um processo diferenciado, né? Nas rochas sedimentares, esse processo, se não me falha a memória, acontece bem assim, porque a rocha já diz, é uma rocha de farelo e ela desfarela ela se desintegra de um modo diferenciado, né? Mas eu vou pegar de exemplo o basalto, que é a rocha que predomina aqui na Serra Gaúcha, vai até o norte lá, até o sul de São Paulo ali, né? Aqui a gente tem os derrames basálticos no sul do Brasil, que foi um evento de vulcanismo, um dos maiores eventos de vulcanismo da face da Terra aconteceu no Brasil muito tempo atrás. Não sei se é o terceiro ou quarto maior derrame basáltico do planeta, uma coisa assim. Mas enfim, foi um vulcanismo que tomou toda a Serra Gaúcha aqui, Serra Catarinense, Paraná lá, vai até São Paulo os derrames. Quando a lava do vulcão extrapola para a superfície e esfria, ela forma o basalto, que é a pedra-ferro, né? Popular pedra-ferro. Ela endurece e forma pedra-ferro. Tá?
o popular brita aqui. Onde você comprar uma brita, você está comprando vulcão derretido, vulcão que esfriou, né? E a rocha secou, se solidificou. Vamos imaginar o seguinte, então, a gente teve grandes derrames basálticos e se formaram gigantes blocos de rocha basáltica que ocuparam tamanhos de estados, de quilômetros e quilômetros de rocha basáltica. E essa rocha, ela solidificou. Tá? Vou pegar o exemplo aqui, esse, esse, essa caixinha de plástico aqui, vamos imaginar que isso é um pedaço de rocha basáltica. Tá? Então, é uma rocha basáltica. Um bloco de rocha pode ser um bloco de 1 metro ou de 1 quilômetro, não me interessa o tamanho. O fenômeno vai acontecer assim, igual da mesma maneira. Essa rocha, ao longo dos milhões de anos, ela vai se decompor naturalmente devido a várias ações. Ações do clima, ações químicas, físicas, chuva, água, variação de temperatura. Não tem a lista completa aqui na minha memória, mas eu vou usar assim. A chuva vai desgastar a rocha. A variação de temperatura vai desgastar a rocha, pelo mesmo fenômeno da cerveja estourada no freezer. Experimenta colocar um líquido e congelar ele no freezer. O que que acontece? Ele expande, né? E quando ele derrete, ele contrai. Tá? Então, a acidez da chuva, a acidez do processos ácidos, né? Intemperismo, a biologia, as árvores, a natureza, as raízes, enfim, neve, chuva, vento, tudo isso faz com que a rocha, que é pedaço de bloco de pedra, vá se desgastando ao longo do tempo. Quando a rocha termina de apodrecer, ela forma o solo, que é a terra, que você planta aí a árvore, o pé de aipim, a árvore ou a flor, sei lá. É a terra. A terra nada mais é do que pedra podre, tentando em miúdos, né? Por que que um bloco, originalmente um pedaço de bloco retangular ou quadrado de basalto, ele com o passar de milhões de anos, a tendência dele é ficar no formato arredondado, porque ele sofre um processo de esfoliação natural. O que que é o processo de esfoliação? É um processo que deixa a pedra, ela começa a apodrecer num formato e deixa o coração dela, a parte de dentro dela, arredondado, que é o último lugar que o intemperismo vai alcançar. Então vamos imaginar aqui pela lógica dessa rocha aqui, que eu tenho de exemplo aqui, tá? Qual é o primeiro lugar que o intemperismo, qual é o primeiro lugar que vai sofrer mais com o desgaste natural? É o miolo do bloco, é o centro do bloco, é a face do bloco, é os vértices do bloco, né? Ou é aqui a pontinha aqui do bloco? Qual é o lugar que vai ser mais atingido pelo processo de erosão pelo tempo? Qual é a parte que vai se desgastar mais rápido? O miolo, o núcleo, a face ou as arestas? Eu acho que o lugar que está mais protegido dentro desse bloco de pedra aqui é o centro, que é o coração da pedra, que é o lugar que está mais afastado da parte externa. Tá? Depois eu vou ter as faces, que vão se desgastar menos. E por primeiro, qual é a parte que vai se desgastar? É a aresta. São as arestas, que é o cantinho da pedra. Então, todos os cantinhos da pedra são os cantinhos que vão apodrecer primeiro. Começa na pontinha, que é a parte mais desprotegida da pedra, que é onde se juntam as arestas. A pontinha da pedra, essa vai apodrecer primeiro. Depois vai apodrecer as arestas, que são esses cantos aqui. E esse canto vai apodrecer. E por último vai apodrecer a face, que é essa parte lisa. E para um bom pedreiro
de plantão que quebra pedra, que alguém já quebrou pedra, esses caras, a bobada aí da conspiração, nunca quebraram uma pedra na vida, vivem vendendo cursinho aqui, cursinho online, cobram um preço exorbitante e não explica o que eu estou explicando de graça aqui para você, seu bobado, tá? É um processo natural. Né? Então, se você fosse um dia trabalhar de pedreiro, você ia descobrir que você quebrando as arestas, as pontas e um pouco da face, o que me sobra? Uma bola. Uma bola. Então, toda a tendência da rocha que está apodrecendo embaixo da terra é ela se formar, ela é formar uma bola, formato arredondado. Claro que não vai ser uma bola esférica perfeita, porque na natureza o processo de apodrecimento ele não corre de uma forma perfeita. Vai ter uns lugares que vai estar mais exposto, vai ter um lugar, né? Vou imaginar aqui, vou voltar para esse meu exemplo aqui. Vou imaginar que um pedaço aqui da minha rocha está exposta para fora do ambiente e o outro pedaço da rocha está dentro da terra, afundado na terra. O que está exposto e o que está afundado vão ter dois processos diferenciados de erosão, que vai deixar a pedra num formato diferenciado, tanto fora como dentro da terra. Vai ter coisas que vão atingir mais a parte exterior, né? E tem coisas que vão atingir mais a parte interior. O quimismo, a parte química vai atingir mais o interior da rocha, tá? Então, as rochas, a tendência dela é ser redondinha, tá? Então, qualquer, não precisa ser a terraplanista, mas qualquer um que trabalha com terraplanagem sabe, qualquer cara que está lá patrolando lá, ele sabe que as pedras são arredondadas embaixo da terra. Ele vai lá, começa a cavocar, de repente ele chega na rocha, quando ele começa a puxar as rochas para fora. As rochas elas não são quadradas perfeitamente, elas são arredondadas, elas têm um formato arredondado, uma bola de futebol, uma bola de futebol americano, sei lá, mas elas têm faces arredondadas, porque aquela pedra estava apodrecendo embaixo da terra, até o seu patrolista arrancar fora. Mas na escala geológica, a gente fala de milhões de anos, por isso que é uma coisa complicada de tu entender. Uma pedra pode ficar 400 milhões de anos embaixo da Terra apodrecendo, e depois por um processo aluvial, chuvas, né, que acaba lavando a superfície da Terra, essa rocha redondinha, ela pode ficar exposta. Por quê? Porque ela apodreceu por milhões de anos embaixo da Terra. Depois, mais alguns milhões de anos, a chuva lavou a superfície de terra de cima e deixou a rocha exposta. Então a gente tem uma rocha redondinha na parte de fora do solo. E pior, esse processo natural, a tendência é que essa rocha vá rolar barranco abaixo. Isso também é uma explicação por que as rochas, como que a rocha subiu o morro, né? Ela não subiu o morro, ela sempre esteve lá. A diferença é que a erosão fez com que ela surgisse na paisagem. E uma das tendências naturais, é óbvio que estamos falando de milhões de anos, não 10 anos, né? Uma tendência é que a rocha vá rolar barranco abaixo e vá se depositar no fundo dos vales. Tá? O cara, olha, meu, meu amigo, meu amigo lá do YouTube, ele precisa fazer um curso de geologia urgente, um básico, assim, um basicão. Faz 2 semestres de geologia para ter respostas da maioria dos enigmas que ele bota lá e vende a R$ 300 o curso por mês. Burro sou eu que estou fazendo de graça isso aqui. Inteligente é o cara lá que cobra R$ 300 do babaca que vai ouvir aquelas abobrinhas. Metade das coisas que ele fala lá são fenômenos geológicos explicados com há muito tempo atrás. Uma delas é a esfoliação esferoidial, que deixa as rochas redondas. Não foi nada extraordinário. Claro, não, a natureza é extraordinária, mas no tempo, o problema é que a gente não consegue ver isso no nosso tempo de vida, né? A gente deveria botar uma câmera e filmar ela
filmar o mesmo local por 400, 500 milhões de anos, e 500 milhões de anos não é nada ainda, né? 800, 900 milhões de anos, tu ia ver a paisagem se transformar. E as rochas aparecer, e as rochas rolar o barranco para baixo, as rochas se depositar no fundo do vale. Né? Então, esse é meu vídeo de férias hoje. Eu estou programando aqui. Vou aproveitar que esse ano estou tirando férias prolongadas. Esse ano é férias, pô. Saco cheio já, eu quero férias. Eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre a geografia do Rio Grande do Sul. Um grande e extenso documentário, mas para esse projeto aí eu pretendo usar fotos e vídeos. Então ele não vai ser nesse formato aqui, eu com a minha cara, mas vai ser eu falando, narrando e as fotinhas aparecendo. Vai ser um grande documentário. Nada melhor que o professor de geografia do Rio Grande do Sul, que conhece todo o Rio Grande do Sul. Eu tirei um tempinho nesses dias para pensar, eu conheço todo o Rio Grande do Sul, de norte a sul, de leste a oeste. Nada melhor que um professor formado em geografia explicando a geografia do Rio Grande do Sul, certo? Sem a chance de falar bobagem é mínima, né? Pode acontecer que a gente é humano, né? Mas a probabilidade de dar errado eu acho que é mínima. Esse é um projeto que eu vou tocar, vai demorar muito, tá?